Muito boa noite, bem-vindo ao Pontos de Vista. Como é habitual, Fernando Lima e Tomás Vieira Mário são os nossos convidados, com quem vamos analisar os vários temas que marcaram a atualidade da semana. E como é habitual, começamos com o facto da semana. Tomás Vieira Mário. Muito boa noite. Eu escolhi para este domingo saudar o Dr. Ernesto Gouveia Gove, governador do Banco de Moçambique, por ter sido eleito o governador do Banco Central de África no ano 2014 por uma revista de grande prestígio do grupo Times, Londres. A eleição do governador do Banco Central moçambicano é fundamentada por ter podido garantir a estabilidade macroeconômica do Moçambique, nomeadamente estabilidade cambial, e incentivar, portanto, a banca nacional e estrangeira em Moçambique. Mas mais do que a figura do governador do Banco Central, o que se destaca aqui é o nome de Moçambique, que se vê no mundo como sendo um destino de estabilidade, um destino de credibilidade do seu sistema financeiro. E isso deve ser saudado nestes tempos conturbados pelo mundo fora. Então, queria dizer ao governador Gove muitos parabéns, que isso a todos nós nos dignifica e honra o nosso sistema bancário moçambicano. Muito bem, Fernando Lima, facto da semana. Bem, eu escolhi como facto da semana um evento internacional incontornável e que tem também as suas ramificações e as suas implicações no contexto moçambicano. Estou a falar de um ataque contra a revista francesa Charlie Hebdo, de que resultaram 12 mortes. Atacar um jornal, atacar uma revista é um ato hediondo, é um ato condenável. Atacar uma revista por pressupostos ideológicos, por pressupostos de intolerância, se é possível haver uma graduação, uma hierarquia de condenação, eu diria ainda é mais condenável. É a liberdade de expressão que está em causa, é a liberdade de criar esta nossa capacidade, e neste caso estamos a falar de uma revista humorística que tem uma grande tradição histórica centrada nos anos de grande contestação social em França, do maio de 68, portanto, ligada, tal como a revista Harakiri, aos anos 60 e aos movimentos sociais dos anos 60, e, portanto, é uma revista que, através do cartoon, da sátira, nos ajuda a rir de nós próprios. E a ironia, a sátira, o riso são coisas importantes na nossa vida, inclusivamente rir de coisas sérias não é mau. Esta é o facto. Um segundo facto é que este domingo em Paris mais de 1 milhão de pessoas foram às ruas, à semelhança de muitas manifestações que ocorreram em todo o mundo, e muitos dignatários internacionais viajaram especialmente para Paris para dizer não a esta intolerância e na defesa também de um pilar fundamental da democracia, que é a liberdade de expressão. Ora, a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa também são princípios consagrados na nossa Constituição, são princípios que os moçambicanos devem defender e, portanto, isto também nos afeta. E eu não quero deixar de salientar que até agora, e não obstante estarmos numa situação de transição em Moçambique, não vi o governo moçambicano a condenar os atentados de Paris. Por outro lado, vejo com preocupação grupos de expressão e de grande intolerância que ocuparam no último ano as páginas de jornais oficiais, de jornais públicos e portanto, órgãos de comunicação social que fazem da intolerância a sua bandeira, e com ramificações não só no Partido Frelimo, como no próprio regime moçambicano. Estas coisas dizem-nos respeito, preocupam-nos mais. Isto do ponto de vista do fenómeno da liberdade de expressão.
se formos a ver o fenómeno do ponto de vista securitário. E claro que há uma implicação securitária, uma vez que há ligações à Al-Qaeda, há ligações ao exército islâmico. Moçambique faz parte do mundo global e, portanto, nós temos aqui migrações preocupantes, temos bolsas de estudo para países também que nos devem levantar interrogações, nomeadamente para movimentos e madraças wahabitas no Sudão, na Arábia Saudita. Há uma influência deste movimento mais radical dentro do Corão, dentro de Moçambique, e, portanto, são duas questões que nos devem preocupar: os atentados à liberdade de expressão, a intolerância política e a intolerância de expressão que graça em certos setores da opinião em Moçambique, e também o fenómeno securitário ligado a determinadas correntes do Islão e que também tem a sua expressão em Moçambique. Falou em rir coisas sérias. Ainda esta semana li um artigo que dizia que rir também é sério. Mas entrando para aquilo que é o nosso primeiro tema do dia, que na onda ou na sequência destas tragédias que têm vindo a acontecer, Moçambique também não está alheio. Ainda esta semana, desde ontem, que tomamos conhecimento que moçambicanos estão a morrer na província de Tete, em Chitima, por intoxicação alimentar. Estamos a falar de 56 pessoas que já perderam a vida e mais de 140 pessoas internadas por intoxicação alcoólica. O que isto lhe sugere? Há aqui uma ação intencional? Não, mais do que isso, Olívia, o que é trágico é que se morre desta forma tão simples e bizarra. Em Moçambique, uma pessoa vai apanhar um chapa e encontra a morte uns quilómetros à frente. Apanha um barco, o barco nem sequer tem salva-vidas e morre algumas milhas depois. Uma pessoa está a vender montinhos na beira da estrada, é atropelado por um caminhão e não morre uma pessoa, morrem 10 pessoas. E vem alguém a dizer que culturalmente em África se vende nos montinhos e se vende no meio das ruas. A questão das bebidas tradicionais é um pouco isto. Claro que em termos casuísticos há um elemento que fala de envenenamento desta bebida feita de mapira, que é uma bebida muito tradicional e muito consumida na província de Tete. De qualquer forma, nós temos que estar atentos a estes fenómenos das bebidas. Agora temos 56 mortes, mas tivemos surtos de pessoas que consumiram álcool puro, que morreram e ficaram cegos por causa do consumo destas bebidas. Efetivamente, as mortes já não nos são devolvidas, mas nunca é demais lutar para que estas mortes sem sentido, dramáticas, que acontecem por estupidez, por ignorância, devem acabar. E às vezes eu penso que, apesar de ser uma palavra muito feia e muito pesada, se chama repressão, é preciso usar meios repressivos para combater determinadas situações. Não é possível que morram 4 pessoas na praia e umas semanas depois tornam a morrer 3 pessoas no mesmo local e na mesma praia. Portanto, em última análise, nós encolhemos os ombros e achamos que é uma desdita nossa, é o destino, é a miséria, é o subdesenvolvimento. Portanto, morrer é fácil. Ou seja, eu acho que temos que ter uma atitude mais proativa em relação a estas coisas. Sim, há aguardentes tradicionais, consumimos aguardentes tradicionais, mas há que analisar estes fenómenos e, de algum modo, haver também controle e repressão sobre estas questões. Tomás, Fernando Lima colocava aqui na sua primeira intervenção como facto da semana a indignação pelo silêncio até do governo moçambicano em relação à morte dos jornalistas franceses e dos 2 polícias
na França, nas circunstâncias em que aconteceram. Eu coloco em relação a Moçambique. Como descreve este silêncio dos moçambicanos perante esta tragédia de Chitima, quando, em relação a Charles Hebdo, até foi muito visível ao nível das redes sociais as pessoas a mudarem o seu perfil e colocarem Je suis Charlie. Como é que explica este silêncio? Será que estamos a importar sentimentos? O que é que faz da morte de uns mais importante que a morte de outros? Bom, primeiro, antes de mais nada, lamentar profundamente esta tragédia de Chitima. Não é admissível que em 2 dias moram mais de 50 pessoas por causa de uma bebida. Como dizia o Fernando, há indicações preliminares dizem que o problema não é a bebida ela própria, não é o pombe que é venenoso, até porque é uma bebida que se consome normalmente e vulgarmente em várias partes de Tete e do país. A suspeita se tenha havido ali algum elemento de veneno introduzido nesta bebida. Agora resta saber se este elemento se confirma e se foi uma ação criminosa, que foi, se for isso, foi criminosa, mas qual é o motivo desse ato tão bárbaro? Ainda a sua questão. A minha primeira impressão, assim que eu ia ouvindo as notícias na comunicação social, foi esperar uma comunicação solene, veemente do governo provincial de Sofala, pelo menos para exprimir aos moçambicanos o que está-se a passar em Tete, e não apenas ficarmos ao trabalho dos repórteres que vão inquirindo aos pessoal de saúde em Chitima. É muito pouco para o nível de tragédia que se abateu sobre Tete. Também dei conta que, afinal, temos muitas fragilidades no sistema da saúde, porque, segundo tudo indica, não há condições em Tete para o hospital ou os laboratórios para analisar essas bebidas e saberem se houve ou não veneno. É preciso mandar as amostras para Maputo. Isto é um sinal que nos deve preocupar. Quer dizer que se alguém de nós aqui em Tete, em Cabo Delgado, em Niassa, é envenenado, não há como se saber, a menos que se envie a amostra para Maputo, o que leva o seu tempo. Ora, eu acho que sim, as mortes em Moçambique estão de facto a manter-se banalizadas. Alguém dizia que talvez os longos anos de guerra que nos fizeram conviver com a morte nos devem ter criado alguma indiferença em relação à morte. Mas não é aceitável que assim seja. Realmente a nossa reação para com a morte é tão fria que parece que ficou uma normalidade. E faço eco às palavras de Fernando em relação aos afogamentos na Costa do Sol. Já que o dissemos, não é admissível que aconteça o que aconteceu e ninguém aparece a explicar em tempo oportuno quais são as decisões tomadas em relação às pessoas que são responsáveis, primeira linha, de garantir segurança. Porque houve já mortes, portanto, houve sinais claros de que aqueles lugares eram perigosos. O que foi feito não é suficiente. A prova disso é que houve mortes a seguir. Então, realmente, nós estamos numa situação em que a nossa consciência humana em relação à morte parece estar a mitigar-se. Ficamos, digamos que, vacinados contra o sofrimento e tudo parece normal. Em relação ao caso Costa do Sol, a pergunta que se coloca é: sim, até onde vai a responsabilidade do Conselho Municipal, claro, tendo em conta que depois de ter sido pressionada a ter se chamado à responsabilidade, agiu prontamente e colocou lá as placas de sinalização, mas o problema ainda está lá. Não se sabe por quanto tempo vai perdurar. Sim, eu acho que tem razão a sua pergunta. As obras têm dono. Quem é o dono da obra? Começa tudo por aí. Depois do dono, quem é o empreiteiro? Depois, quem é o fiscal? Então, há uma cadeia de entidades que são diretamente responsáveis pela segurança das pessoas, porque são dono da obra, empreiteiro e fiscal. Portanto, não há que procurar quem é que responde. Está óbvio quem é que responde perante essas situações. Agora, quem é que responde, em termos de instituições, está lá, mas as instituições têm indivíduos. Têm indivíduos que devem responder e garantir que a sua parte na obra é cumprida como deve ser. E ficamos aqui espantados e indignados quando, do meu incidente,
aparecia um senhor com farda oficial de Estado a dizer o seguinte: morreram porque estavam bêbados. Isso é inaceitável. Quando alguém põe farda de Estado e vai à televisão, está falando em nome do Estado. E, portanto, tem que dar a essa farda dignidade. E não falar à toa, como foi o caso. Então, para dizer que realmente nós banalizamos a morte na nossa sociedade, as coisas acontecem, vamos contabilizando. Ninguém se indigna como era de esperar. E, bem dizia o Fernando, hoje há 1 milhão de pessoas que marcham em Paris. É claro que são diferentes circunstâncias, mas a morte é morte e, portanto, deve nos indignar de igual modo. Só para concordar que sim, acho que não estamos a reagir à medida do sofrimento das pessoas que perdem familiares, à medida dos fenômenos de morte que nos vão enlutando todos os dias. Lima, olhando para a forma como este assunto da tragédia de Estima está sendo conduzida, as amostras foram enviadas para Maputo. Entretanto, os doentes continuam lá. Ontem falava-se de 30 mortos e hoje já de 56. Amanhã pode ser o pior. Ainda não existe um diagnóstico claro. Não seria o caso de se equacionar a movimentação de todos os doentes para unidades hospitalares onde haveria capacidade de resposta, ou o Hospital Central de Maputo ou da Beira? Bem, é assim, em termos técnicos é um bocadinho difícil de responder a essa questão, uma vez que, por exemplo, no caso do envenenamento, em muitos casos basta uma limpeza ao estômago, ao aparelho digestivo, para, se as complicações, não houver outras complicações secundárias, para se afastar, nomeadamente, o perigo de morte. Portanto, há que estabilizar os doentes e quer-me parecer que na cidade de Tete haverá meios de diagnóstico e capacidade técnica exatamente para determinar essa situação, ou seja, o tipo de evacuação a fazer, o tipo de medidas profiláticas a tomar. Aliás, há toda uma série de protocolos em termos nacionais para a evacuação de doentes em função dos casos que se verificam. E, portanto, se isso não aconteceu, não me quer parecer porque há laxismo das autoridades da saúde ou porque não foram tomadas todas as medidas. Há outro tipo de lacunas, e o Tomás falou aqui da lacuna em termos do diagnóstico e em termos de determinar rapidamente o que é que provocou este envenenamento em relação aos doentes. Eu tenho, e repito, não tenho os dados técnicos em meu poder para me pronunciar sobre isso, mas acho que as autoridades sanitárias sabem dos protocolos a ativar neste tipo de circunstâncias e, inclusivamente, hierarquizar o tipo de situações a desenvolver em função da gravidade das situações. Agora, aquilo que é de esperar e pode nos espantar é que depois de nós termos falado, exprimir o nosso espanto, ao dever profissional de saúde, dizer que não é bem assim, fizemos aquilo outro, isto é informação reativa. A preocupação maior neste momento é que estamos a falar de 56 mortos e mais de 140 doentes internados. Se de ontem para hoje de 30 passou para 56, como é que poderemos acordar amanhã? Que resposta a esta situação? Pois, como dizia o Fernando, se houvesse condições em que todas as pessoas suspeitas disso fossem submetidas a um certo tipo de medicamento para desintoxicar, poderíamos prever uma calmia, mas isso eu não sei se está a acontecer ou não. Portanto, a sua pergunta não tem resposta, Olivia. Lima, e como é que vê? Dizia que ficou indignado em relação a Charlie Hebdo, o fato do nosso governo não ter se pronunciado. E em relação a este caso? Bem, a situação em Moçambique de o governo emitir comunicados em relação às tragédias que acontecem em Moçambique é uma situação relativamente recente. Até há muito pouco tempo havia vítimas de cheias, de incêndios, de outro tipo de calamidades
e não havia pronunciamento governamental. Por exemplo, e não, sem estar a fugir à questão, eu acho que foi muito pedagógico o funeral da Zaida Longo. O povo deu uma resposta à morte da artista, da Zaida, numa proporção que o governo foi apanhado em contrapé. E por isso mesmo que, depois disso, o governo começou a fazer-se presente nos funerais de outros artistas, emitir comunicados, mandar um representante ao funeral. Portanto, e estou de acordo com o Tomás, acho que, sobretudo depois da independência e dentro de um certo espartanismo de Estado, nós sempre assumimos que morrer é uma questão do destino ou que acontece. E, portanto, é quase como o reconhecimento de uma fraqueza, fazermos um comunicado, chorar, lamentar que perdemos estas pessoas. E claro que estas questões, sobretudo depois do fator multipartidarismo, estas questões ou esta insensibilidade começou a ser explorada politicamente e aí o governo tem reagido corretamente a estas mortes, às vezes de algum modo farisaicamente em relação a determinados acontecimentos, mas tomou nota destas questões, tomou nota que a morte não é uma questão do cotidiano que não nos marca. Mas, mesmo em termos tradicionais e em termos das famílias moçambicanas, nós sabemos os dias, em termos de absentismo laboral e isso, que as pessoas gastam para ir fazer as suas cerimónias dos seus mortos. Portanto, de algum modo, tem que haver uma correspondência oficial em relação à questão da morte e, sobretudo, em relação a determinadas mortes, nomeadamente em acidentes, em tragédias nacionais que atingem este ponto de comoção nacional. Mas digamos que o nosso governo ainda está numa fase de aprendizagem nestas coisas. Nem sempre toma as melhores atitudes e os melhores posicionamentos face a estas tragédias. Tomás, em relação à reação do governo, o Ministro da Saúde dirigiu-se hoje à TET exatamente para prestar condolência às vítimas desta tragédia. E em relação à Procuradoria, tratando-se desta suspeita, vendo aqui esta suspeita de envenenamento? Só podemos esperar que estejam a fazer o seu trabalho. Não temos informação sobre se está lá alguém. Eu creio que sim. Se há uma suspeita de envenenamento, creio que as entidades responsáveis pela inspeção e pela investigação devem estar a fazer o seu trabalho. Terão que esperar, obviamente, pelos resultados das amostras para dali se proceder aos respectivos processos de investigação criminal para determinar se há ou não autores e qual é a punição que lhes cabe. Portanto, é de esperar que esteja a ocorrer esse processo assim que as amostras trazerem os resultados, ao de se poder proceder conforme a lei manda. É o que se pode esperar. Passando para o nosso segundo tema de hoje, que é referente às inundações um pouco por todo o país. Este sofrimento dos cidadãos é uma novela que se repete em quase todas as épocas chuvosas e as respostas são sempre improvisadas. Como é que avalia a qualidade da resposta do governo perante este sofrimento do povo? Bem, nós já que abordamos este assunto nesta época das chuvas, e eu vejo as questões em dois momentos distintos. Aquilo que é a prevenção em relação às calamidades naturais, nomeadamente às cheias, às chuvas no campo, no leito dos rios, dos nossos rios principais, do Punga, do Buzi, do Zambeze, do Limpopo, do Incomate, e eu acho que há progressos notáveis em relação à prevenção, à mitigação, ao alerta na semana passada, ou esta semana que findou o INGC, o Instituto
nacional de combate às calamidades. As pessoas vestem os coletezinhos em função do alerta. Portanto, estamos em situação de alerta laranja. Esta é uma situação e penso que o Governo tem lidado positivamente com esta situação. Temos estes fenómenos urbanos e nos fenómenos urbanos continuamos numa situação de caos. E a situação de caos tem várias causas, são vários problemas, todos eles interligados e que têm a ver com construção desordenada, falta de planeamento. Eu cheguei a algumas horas fora de Maputo e entrei pela zona das Maotas e, portanto, penso que é interessante ver várias máquinas pesadas a trabalhar nos bairros, a tentar resolver o problema dos acessos ao centro da cidade. Mas não basta. Eu vi também, acompanhei, e a imprensa tem desempenhado um papel muito interessante nestas questões, por exemplo, este problema da Matola, de tentar descobrir quais são os canais de escoamento principal e, inclusivamente, debater talvez o debate não tenha sido o mais correto, mas algumas aberrações que aconteceram nas construções na Matola. Nomeadamente, há uma vala que todos nós que somos habitantes de Maputo conhecemos, na zona que conhecemos como CMC, antigo bairro da Liberdade, bairro do Fomento, que agora foi ocupado por um grande complexo de betão. Ora, este é um escoamento natural das águas. Claro que os empresários estão em pé de guerra porque dizem, bem, se nós construímos é porque nos autorizaram. E o Conselho Executivo tem a pressão da população e diz, bem, cada vez que há 2 pingos, ficamos aqui, quase que temos que andar de barco para chegar às nossas casas. E depois é o seguinte, a seguir às águas vêm as epidemias, vêm as malárias, vem a cólera. E, portanto, temos que começar por algum lado. E começar por algum lado, mais uma vez, é arregaçar as mangas e chamar os nomes próprios aos bois. E chamar os nomes próprios aos bois é ter a coragem de dizer fizemos erros. Há casas, há bairros que nunca deviam ter sido construídos em determinadas circunstâncias. Há secretários de bairros que atribuíram terrenos que nunca deveriam ter sido atribuídos e começar a resolver estas questões. Porque senão, todos os anos, ou seja, começa a época das chuvas, há uma parte da nossa população que uma parte do seu dia-a-dia é tratado a resolver os problemas, os seus e da sua família. E já agora aproveito o ensejo de falar do assunto, que também me surpreende, mais uma vez, e isto começa a ser cíclico, também li esta semana que a linha de Sena deixou de funcionar porque a linha foi removida. Porquê? Por causa das chuvas. Ora, será que agora as chuvas também afetam cada vez que vem a época das chuvas? Os comboios deixam de funcionar, os caminhões têm que deixar de funcionar. Portanto, alguma coisa não está certa nesta maneira de gerirmos infraestruturas e de gerirmos território e espaço territorial, nomeadamente espaço urbano. Eu penso que de facto a análise é essa mesmo. Temos que distinguir 2 contextos. Há o contexto do campo, portanto, que inundações que vêm das agentes dos rios, aí sim o INGC já mostrou capacidade até de prevenção e de mitigação dos efeitos, mas as inundações nas zonas urbanas são um fenómeno novo, violentíssimo, consequências graves e advém realmente de péssima gestão dos solos urbanos, advém realmente de construções desordenadas nas cidades. Nacala, Maputo, Matola, Chimoio, estão todas inundadas e em zonas onde nunca havia inundações, porém sempre choveu. Por que que chovendo sempre não havia inundações agora? É porque o caminho da água foi barrado e a água para em algum sítio. Se for a ver nos bairros mesmo, Nacala, Matola, Liberdade, Machava, basta uma chuva de meia hora, está tudo inundado. Quer dizer que a água não vem de cima, vem de baixo. Isto é, o chão está saturado já, tem lá água à espera do primeiro pingo.
E, portanto, a questão de ocupação do espaço urbano desordenadamente é a consequência agora que nós estamos a ver, porque o caminho da água foi realmente barrado por construções e a água tem que ir ao oceano, senão vai para algum sítio e vai abrindo o caminho aos poucos, como vimos agora nas Maotas, aquelas crateras enormes, é que a água fica num sítio concentrada enquanto abre o caminho, e quando abre o caminho sai em fúria, leva toda a terra consigo em direção ao mar. Portanto, é a questão central do debate de ordenação do território, gestão do espaço urbano, construções desordenadas, em que de repente, como dizia o Fernando, de repente o Conselho Municipal parece que não sabia que havia uma construção na via da água na Liberdade e agora quer abrir drenos, o que implica derrubar obras que ela própria autorizou em algum momento. Então estamos de facto a viver as consequências destas construções desordenadas, da gestão do solo urbano que é caótica em todas as nossas cidades. Olhando para esta questão da resposta a este problema, quando a chuva começou a desabrigar famílias, a primeira resposta do Conselho Municipal a nível da cidade de Maputo foi de não ativar os centros de acolhimento e convidar as pessoas, aos vizinhos, a serem acolhedores às vítimas. Faz sentido esta resposta? Eu penso que a atitude deve fundamentar-se em termos de que é possível entre vizinhos ainda haver soluções. E só iremos à fase 2 de evacuações quando não houver soluções entre os vizinhos. Não me parece má em si mesma. O que deve acontecer é que, enquanto essas soluções são ativadas, as estruturas se preparem para que a fase B, quando necessária, entre logo em ação e não haja pessoas que durmam em cima de mesas, como acontece todos os anos que há chuva, e dormem durante muito tempo. Olha, a água da Liberdade, a água de bairros como o Cobe, permanece assim até abril. Não é um mês, são muitos meses, são 4 meses por ano que as pessoas ficam sem saber aonde é que vão. Então, por exemplo, em alguns bairros como o Cobe, as pessoas que moram lá nas zonas inundadas, o que fazem? Saem dali de botas, porque tem que chapinhar na água, até o local do chapa. Lá põe o sapato, entra no chapa para o escritório na cidade de Maputo, durante 3 meses. Ora, isto é insustentável. Não, há outra situação. As pessoas realugam outras casas para esta época das chuvas e só voltam à sua zona inundada quando as chuvas baixam, quando as águas baixam em abril. Ou seja, neste momento tem 2 casas alugadas, uma para a época chuvosa e outra, que é a sua casa original, normal, para quando a água baixa. Mas, Olívia, o problema é o seguinte, são precisas medidas drásticas e de força para resolver esta situação. Senão, não vamos lá. Vejamos esta situação na portagem. Já aqui falámos, estas pessoas foram indenizadas 3 vezes, mas continua a haver um bairro lá com casas de alvenaria e todos sabemos que as condições de vida neste bairro são insustentáveis, mas as pessoas continuam a viver lá. Muito bem, vamos observar o nosso intervalo. Não saia daí que nós voltamos dentro de instantes. Muito boa noite, bem-vindo à segunda parte do Pontos de Vista. Vamos agora refletir em torno da tomada de posse dos deputados nas Assembleias Provinciais e em relação também à Assembleia da República amanhã, com o boicote já anunciado da Renamo. Tomás, a Renamo, através do seu líder, instruiu a todos os membros eleitos a deputados das Assembleias provinciais e assim como para a Assembleia da República a não tomarem posse. Em relação às Assembleias Provinciais, cumpriram com a orientação do seu líder. Que implicações políticas e legais desta ausência da Renamo? Bom, de facto, parece-me que esta é a questão na ordem do dia, a partir da tomada de posse do novo Parlamento amanhã. E os 30 dias que se seguem são os dias de tolerância, digamos assim, para quem não tomar posse amanhã, para ir tomando posse durante 30 dias nos termos de regulamento.
As consequências jurídicas disso se ao cabo de 30 dias que se contam a partir de amanhã, os deputados faltosos não tomarem posse, perdem os seus lugares. Isto é o que a lei diz. Agora, a consequência política disso é muito mais séria do que aquilo que a lei diz. Porque, em termos de perder de forma definitiva a condição do deputado, temos que ir ao Estatuto do Deputado, ter lá uma série de condições através das quais o deputado perde o mandato, nomeadamente se depois de tomar posse tiver 45 dias de faltas consecutivas ou 30 dias de falta às sessões plenárias. Não, há uma série de condições que o Estatuto do Deputado determina. Mas, quanto a mim, não é esse o problema central. Não, esta questão jurídica facilmente se explica como é que ela desenrola-se. Como sabe, por exemplo, na última legislatura, nos termos de regimento, o MDM não ia formar bancada, mas no fim formou bancada. Como quem diz, estas questões jurídico-legais sempre se resolvem. Não é por aí onde está o problema central. O problema central é político. O problema central é podemos ter um parlamento onde quase 90 deputados de Renamo não estão presentes e este parlamento ainda se sentir legitimado, ainda se considerar representativo de todos os cidadãos moçambicanos, como diz a nossa Constituição da República. Esta é a questão, para mim, mais importante que se deve discutir, a questão política, não a questão legal. Ultimamente, temos assistido a uma tendência de ambos os lados, do governo e da Renamo, ou da FLIM da Renamo, de querer limitar o debate ao campo apenas jurídico, isto é, judicializar a política. O campo jurídico não esgota a política, as leis não esgotam a política. É preciso ir um pouco mais, preciso ir mais para a questão da legitimidade e do poder como ele é exercido. E nesse aspecto há um debate que tem que ser feito sobre o que é que vai acontecer se, efetivamente, passados os 30 dias, a Renamo não ocupar o seu lugar no Parlamento. Haverá consequências sérias, políticas, muito sérias. Isso é que é mais importante. Desde logo, por exemplo, o Parlamento poderá ser bloqueado para aprovar instrumentos fundamentais, como é o Plano Nacional do Governo, como é o Orçamento Geral do Estado. Isto tudo são consequências muito sérias que ultrapassam a mera interpretação de ficam sem os deputados vão perder seu lugar, vão perder seu salário. Isto, para mim, não é o mais importante no debate. O mais importante é a hipótese de, se não forem mesmo 30 dias depois, o que vai acontecer politicamente? O país vai ou não vai se aguentar? Lima, caso a Renamo vá adiante com esta ideia e passado 30 dias, efetiva ameaça, não tome posse, qual é a consequência que daí pode advir? Bem, as consequências, de algum modo, o Tomás já as elencou, mas a questão de fundo é o espectro de crise política que decorre da ausência dos deputados da Renamo, quer nas Assembleias Provinciais, e as Assembleias Provinciais são órgãos de sumenos importância. Aliás, eu continuo sem perceber qual é a importância de uma Assembleia Provincial, o que é que fazem estes deputados das Assembleias Provinciais. Quer-me parecer que são órgãos meramente consultivos e que distribuem os dinheiros às pessoas que participam nestas Assembleias Provinciais. Mas, mais uma vez, e nestas questões da tomada de posse, a Renamo conseguiu criar um facto político ao bloquear não só o exercício normal, o normal funcionamento, quer parecer, de 3 ou 4 assembleias e numa quinta, ou seja, de Manica, houve um problema caricato que o deputado Charneira do MDM não conseguiu sair da sala e, portanto, foi obrigado a votar, fazendo com que a Assembleia prosseguisse, ou pelo menos é esta a versão. No caso, Nampula tomou posse e saiu. Exato, mas em Manica o cenário devia ser idêntico,
mas aparentemente, segundo a imprensa, os órgãos de segurança não deixaram o senhor sair fora da sala e ele foi retido na sala exatamente para que a cerimónia e o protocolo da Assembleia Provincial continuasse. Em relação à Assembleia da República, o órgão legislativo por excelência, claro que existem os procedimentos técnicos, os procedimentos legais em relação à não comparência de deputados, mas faz parte, ou é parte de uma reivindicação mais profunda da RENAMO, e isso não é uma questão que atinge apenas a RENAMO, é uma questão que atinge o país e que mostra ou demonstra que o país não está saudável quando o partido mais importante da oposição não se faz representar no órgão legislativo do país. Outra novidade desta semana é referente aos pronunciamentos de Afonso Dhlakama ontem na cidade da Beira. Abandonou a ideia da criação de um governo de gestão e agora pretende dividir o país, criando uma república norte-centro. Como é que avalia esta nova intenção do líder da RENAMO em relação à conquista do espaço político nacional? Eu acho que faz tudo parte do mesmo processo de reivindicação, de negociação. Tudo isso são instrumentos que ele usa para o fim de negociação. E, na verdade, ele não diz que abandona a ideia de governo de gestão. Ele diz que se essa ideia não é aceita, ele vai para uma outra alternativa, que é a tal criação de um governo autónomo. Mas é preciso ler as coisas explícitas e também as coisas implícitas. O que está aí implícito é o seguinte: ele está a usar diferentes instrumentos para o mesmo fim, incluindo, porque poderia pensar-se assim, se o ponto central da Afonso Dhlakama é contestar as eleições presidenciais, então poderia deixar que o Parlamento, os deputados tomassem posse para mostrar que há separação de poderes entre o dele, concorrente às presidenciais, e o Poder Legislativo, entre concorrentes deputados. Mas ele não separou. Ele diz que está tudo no mesmo contexto reivindicativo e, portanto, Assembleias Provinciais, Parlamento, Presidência da República. E, portanto, todo este processo da Afonso Dhlakama deve ser lido nessa ideia de que ele está a usar várias frentes que lhe aparecem como úteis para reivindicar um diálogo com os outros poderes, já que ele diz que essas eleições não foram justas, transparentes nem livres. E, portanto, as denominações que ele vem encontrando para galvanizar as suas bases não são tão relevantes como o fim. O fim mesmo que ele quer é negociar. E não espanta que, se ele ouvir dizer ou for convidado para negociar, dizer às suas bases: tudo aquilo que eu reivindiquei e ia fazer, já não vou fazer porque já vou dialogar. E, portanto, não podemos levar isso à letra, que ele quer fazer um governo autônomo centro-norte. Não. Ele está a usar isso, repito, como forma de pressionar para a negociação. Lima, como é que vê esta forma de pressão que o líder da RENAMO está a exercer? Afonso Dhlakama está a jogar o seu póquer, o seu jogo de cartas, e está a subir a parada na mesa, digamos, numa hipotética mesa negocial. Se nós olhássemos sem contextualizar aquilo que se está a passar, nós diríamos: Dhlakama fez uma proclamação secessionista de Moçambique, dividindo. Aliás, ele próprio disse: não estamos nada a separar o governo a partir do SAV e tal. Não, mas ele está a dizer o seguinte: estão aqui estes meus votos, nestas províncias, eu tenho estes votos todos, até sou a maioria nessas províncias, portanto, até tenho essa possibilidade, a possibilidade de fazer o tal de governo do Centro-Norte ou governação do Centro-Norte. Mas isto é uma proposta na mesma direção do governo de gestão, no mesmo sentido de inclusão que ele tem vindo a fazer mais.
é interessante de notar, mais uma vez, governo de Centro-Norte, mas não apelos à violência, contenção verbal, portanto, uma no cravo, outra na ferradura, e, portanto, quem segue este discurso, quem segue esta linha de pensamento, claramente pode tirar daí a sua intenção de dizer isto é o que eu tenho na mão, estes são os meus trunfos, vamos jogar. E quando eu digo vamos jogar, significa vamos negociar e vamos ver onde vamos chegar. Por isso mesmo que as Assembleias Provinciais, o Parlamento, o discurso da Beira, os discursos que vêm aí a seguir, a paralisia do centro de Joaquim Chissano, faz tudo parte da mesma jogada política de força da Renamo, no sentido de dizer eu quero uma parte nesta governação. Como é que o que é que vai acontecer? Não sabemos. Qual é a fórmula? Também não existe fórmula. Mas é este, em última análise, o propósito de todas estas diferentes tomadas de posição que temos assistido nos últimos meses e no pós-eleições de outubro. Tomás, muito rapidamente, o tempo já nos foge. A Comissão Política da Frelimo anunciou ontem que na sua reunião de 5 de janeiro decidiu eleger a Verônica Macamo como presidente da Assembleia da República e Margarida Talapa como chefe da bancada da Frelimo. Como é que analisa esta continuidade? Bom, a Frelimo, mantendo como mantém a maioria absoluta no Parlamento, é do seu direito a escolher, digamos, o presidente da Assembleia. Portanto, é uma questão interna do partido. Ele nisso é autônomo e, portanto, está no seu direito fazê-lo, escolher a pessoa que, entre os seus militantes, entende que é a mais indicada para aquele posto. Não há muito a comentar. São matérias internas do partido que advêm do fato de que ela tem maioria absoluta no Parlamento e, portanto, pode indicar o presidente da Assembleia e também indicar o chefe da bancada. Não sei o que se pode comentar mais em cima disso. É uma questão interna do partido que advém do facto de que tem maioria absoluta no Parlamento. Bem, eu acho o seguinte, que a decisão corresponde a uma linha de equilíbrios regionais que vem sendo seguida no Partido Frelimo. E, por outro lado, também há um determinado ponto que me parece muito importante, nomeadamente que o novo Presidente chamou a si, de algum modo, a responsabilidade do programa de governo e do programa da formação do próprio governo, considerando que todas as outras questões, não vou dizer que são secundarizadas, mas não tão importantes. E, portanto, nesse sentido, há esta solução de continuidade, mas respeitando-se esta questão de equilíbrios regionais. Presidente do Norte, Presidente do Parlamento do Sul, o Vice-Presidente do Centro. A bancada do Norte com um vice-chefe da bancada. Não será isto um sinal de que também ao nível do governo esta continuidade poderá... Claramente, isto é uma política de fundo do Partido Frelimo. Não quer parecer que ela vai ser cortada com a ascensão de um novo presidente. Tomás, para terminar, sobre essa questão, ao fim e ao cabo, o Partido Frelimo continua tendo como presidente Armando Guebuza. E, portanto, não é de espantar que haja muita continuidade na linha do presidente Guebuza, que ele ainda é presidente do partido, não é? E o presidente News toma posse na segunda, no dia 15. Vamos esperar, então, ouvir o seu primeiro discurso de investidura, quais são os seus pensamentos de fundo em relação àquilo que pode ser uma crise política que se vai seguir. Então, é um discurso que eu espero com muita atenção para ouvir quais são as reflexões dele. Dali podemos depreender quais serão os primeiros passos que o governo vai tomar em relação à situação que não é nada fácil que se desenha a seguir a este período de tomada de posse.
Para terminar, ao longo da semana passada, outro assunto que marcou a semana foi o fato do porta-voz do líder da Renamo, António Muxanga, ter sido detido por cerca de meio-dia pelo crime de incitação à violência e marcha ilegal. Como é que analisa a detenção do membro? Eu não sei, eu acho que na polícia, na PRM, há alguém que quer tornar António Muxanga em mártir. Porque eu já ouvi tantos porta-vozes da polícia a falar na imprensa, nenhum deles disse porque que foi detido o senhor António Muxanga. Para já, ele ainda é no Conselho Constitucional, ainda tem imunidade como tal, tem imunidade. Conselho de Estado. Conselho de Estado, desculpa. Conselho de Estado tem imunidade como tal. E o argumento que é dado e a forma rocambolesca como ele é detido não explica nada em absoluto. Eu acho que na polícia, de facto, há pessoas que são piromaníacos, gostam de fogo. Não há motivo nenhum, nem de longe. Ninguém me explicou até agora na polícia por que aconteceu com o senhor António Muxanga. Então, eu acho, francamente, que foi uma decisão ridícula, sem explicação e perigosa. Apenas isso. Não, foi uma brincadeira de mau gosto, gratuita. Não era necessário a polícia passar por este ridículo. Agora, também não somos ingênuos. Não me parece que foi um comandante mal disposto da polícia que se levantou e disse: prendam o Muxanga. Não. Há também lições políticas a retirar desta situação, nomeadamente o testar das águas. Significa, vamos prender o Muxanga, vamos ver como é que reage a comunicação social.